Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Assim disse Jesus a seus discípulos: quem de vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. E depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: regozijai-vos vós comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo do céu por um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos que não se necessita de arrependimento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês notaram? São muitas as intenções que nós temos nessa noite, algumas de falecimentos muito próximos, muito próximos. Tiago, Alexandre, Valdomiro, Cleia, Eli, Carlos, Gabriel, Priscila, outros um pouquinho mais. Eu quis refletir um pouquinho com vocês sobre esse Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, onde Jesus se apresenta como pastor, como bom pastor. E ele fala aqui da sua missão e compara: quem de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não vai atrás dessa ovelha? Pois o bom pastor é esse que vai. Ele ainda diz mais: o bom pastor é aquele que se alegra com a ovelha que é encontrada, que é recuperada. Por que coloquei esse Evangelho? Porque nesse Evangelho a gente percebe na palavra de Deus o quanto Deus é bom, o quanto Deus nos ama, o quanto Ele se apresenta a nós nessa perspectiva positiva de salvação. E podemos até dizer de vida eterna. Somente Jesus é o bom pastor. Num outro texto da palavra de Deus encontramos. E Jesus é o bom pastor por quê? Porque Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Mas não pensemos que Ele dá a vida pelas suas ovelhas nos colocando de fora. Ele dá a vida por mim, dá a vida por você, dá a vida por nossos irmãos que partiram. Ele dá a vida por cada um. Por cada um. O sacrifício de Jesus na cruz, um sacrifício de muita dor, de sangue derramado, de suor, de lágrima, é um sacrifício real. É um sacrifício real, gente. Mas é um sacrifício que Jesus o realiza em conformidade, em harmonia com o desejo do Pai e por amor a cada um de nós. É somente porque Jesus deu a vida por nós e depois ressuscitou que nós podemos crer na vida eterna. Mesmo que saibamos que Deus nos ama, a nossa fé na ressurreição, ela está toda focada na ressurreição de Jesus, na morte e ressurreição, na vitória do Cristo sobre a morte. Nós podemos colocar a nossa confiança. Daí é que, em função de tudo isso, nós rezamos pelos nossos entes queridos. Imaginem vocês, se nós rezaríamos a Deus pedindo
a misericórdia de Deus, se Deus tivesse abandonado na sombra da morte o próprio Filho. Não, Deus não fez isso. O Filho de Deus, Jesus de Nazaré, ele experimenta a morte exatamente para que na sua vitória sobre a morte, nós tivéssemos também vitória sobre a morte. E Deus não o abandona lá no Sheol, na zona da morte. Não. Deus, ao terceiro dia, o ressuscita. E ele ressurge do sepulcro, glorioso, mostrando que em Deus o amor supera o ódio, a vida supera a morte. Eu sei que ao falar essas coisas, eu não consigo ainda tirar de vossos corações toda a tristeza que as perdas causam em nós. Todos nós sentimos. E às vezes a gente não conhece, mas a gente tem conhecimento e sentimos. Quem conhece sente muito mais. Quem conhece sente muito mais. Como estamos entristecidos, todos nós aqui de nossa comunidade, numa mesma semana, 2 filhos dessa comunidade que partiram, a Priscila, depois no sábado, esse jovenzinho, o Gabriel. Então, nós que conhecemos, sentimos. Todos vocês que conheceram esses que partiram, sentem. E devem sentir mesmo. Seria muitíssimo pior que fizéssemos a experiência de perda sem sentirmos a tristeza da perda. Não seríamos nem humanos seríamos se fôssemos completamente insensíveis à dor, à perda. Pois bem, eu não quero nesse instante tirar de vossos corações essa tristeza. Eu penso até que essa tristeza, ela faz parte do nosso processo vital. Perdemos, sentimos aquela dor, nos reorganizamos intimamente, familiarmente. Esta tristeza pelas perdas, ela faz parte da própria perda. Então, não tem como tirá-la. Não tem como tirá-la. Nunca a minha proposta nessas celebrações de segundas-feiras é fazer com que vocês saiam dessa tristeza imediatamente. Não. O meu objetivo, a minha prece, a minha intenção é colocar no coração de vocês algo mais que tristeza. A tristeza já temos. Ninguém precisa pôr, nós já temos. Já está na gente. É lembrar daquele que se foi e a tristeza está aqui, corroendo, apertando o peito, apertando nossa garganta e nos sufocando. O meu objetivo é colocar nos nossos corações, junto dessa tristeza, a confiança em Deus, a esperança em Deus, a certeza no amor de Deus. Essa é a minha intenção. Por quê? Porque eu tenho absoluta convicção de que, da mesma forma que é natural, extremamente natural nós sentirmos a tristeza pela perda, eu tenho absoluta convicção que se colocamos em nosso coração a esperança em Deus, se colocamos em nosso coração esse desejo de acolher a realidade, nos curvando ao senhorio do Senhor, aceitando o Senhor como Senhor da nossa vida, da nossa história,
e confiando, eu tenho certeza absoluta que essa tristeza, ela vai se reconfigurando de uma forma tal que ela se torna até algo positivo para nós. Mas por outro lado, meus irmãos, quando nós sentimos somente a tristeza e não temos nada além da tristeza em nosso coração, isso pode ser extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Pois de uma tristeza profunda e solitária em nosso peito, podemos chegar à depressão, a depressão que pode inclusive tirar a nossa vida. Quantas pessoas perdem a vida como fruto dessa enfermidade invisível que é a depressão? Então, o remédio contra a depressão está no diálogo, na conversa, na amizade, está na confiança em Deus. Coloquem no coração de vocês, junto dessa dor que é enorme e que cada um sente de um jeito. Não queiram que todos sintam de forma igual. Não queiram que todos demonstrem da mesma forma, com a mesma grandeza. Cada um tem o seu jeito de demonstrar e cada um tem o seu jeito de sentir. Muitas vezes, calar diante da nossa dor é também perigoso. Evite silenciar, meus irmãos. Procure conversar. Mesmo que ao conversar, acabemos nos derramando em lágrimas, mas isso ajuda a liberar nossas emoções, a liberar os nossos sentimentos. Não fiquem sentindo a dor da perda, sozinhos, solitários. Não façam isso. Procurem, nesse tempo, que é também um tempo de provação, é também um tempo onde nós nos sentimos provados, desafiados na nossa vida de fé. Procurem se dedicar cada vez mais à conversa com Deus, à oração. E mesmo que pareça absurdo, até perguntar a Deus: Senhor, por que tudo isso? Por que tanta dor? Por que tanta tristeza? Até isso é oração, meus irmãos. Até isso é oração. A conversa dos filhos de Deus, das filhas de Deus com Deus, é sempre oração. Não tenhamos medo de questionar Deus, de buscar em Deus as respostas para os nossos porquês, tantos porquês nossos, e que em nós mesmos continuam sem resposta, mas que em Deus encontram respostas. A palavra de Deus que nos foi proclamada nesta noite mostra que Deus é bom, mostra que Deus acolhe, mostra que a vida dos justos está segura nas mãos de Deus, mostra que a esperança de quem busca servir a Deus é uma esperança cheia de imortalidade. Portanto, meus irmãos, proponho a vocês, nesta noite, que nós entreguemos todos os nossos entes queridos que partiram a Deus, confiando que Deus já os acolheu, já os recebeu na glória celestial, neste lugar, nesta condição, nesse estado de vida, preparado por Deus para todos os seus. Então, entreguemos nossos irmãos, mas não entreguemos de qualquer maneira. Entreguemos já confiando que Deus os acolheu. Entreguemos
agradecendo, louvando o Senhor por ter acolhido, louvando o Senhor por nos compreender mais que nós mesmos. E ao fazer isso, ao entregar nossos irmãos, agradecendo a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos a ousadia de também nos entregar. Do jeito que estamos, por favor, ninguém espere mudar de vida para se entregar ao Senhor. Não. O Senhor nos acolhe do jeito que estamos. Do jeito que cada um aí estiver, tenha certeza absoluta que mesmo que você esteja caminhando de uma forma toda tortuosa, você não é menos amado do que aquele que caminha de forma correta. Porque o amor de Deus para conosco não é uma resposta para as nossas atitudes. Deus nos ama porque somos bons e nos detesta porque somos maus. Não. Deus nos ama porque somos filhos e filhas. Então, seja ousado nesta noite. E mesmo com toda a tristeza, diga você para Deus no silêncio do seu quarto, na sua oração pessoal: Senhor, eis-me aqui, faça em mim esta obra de restauração, transforma a minha vida, me ajuda a enfrentar a minha dor. E tenha certeza absoluta, meu irmão, minha irmã, que Deus estará contigo. Que essa sua noite de tempestade, de trovões e de relâmpagos cessará. E ao amanhecer, o Senhor reservará para todos nós um novo dia. Que Ele possa confirmar na fé a todos e a todas, assim seja.